Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez, temos algo muito importante a falar para vocês. Você sabe que você vive em uma condição muito vulnerável, porque nós estamos diante de duas realidades. Uma realidade física que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, é a realidade da luta, né? Da luta diária pela sobrevivência, pela conquista de um padrão de vida que seja razoavelmente aceitável, socialmente aceitável, de forma que nós possamos sentir que vivemos com dignidade, né? Temos o nosso autoestima conservado, preservado. Esta conquista social, este espaço social que nós temos que conquistar, realmente demanda investimento, demanda luta, demanda esforço, empenho, realmente uma dedicação extrema, quase que consome toda a nossa energia, quase que consome as nossas forças e os nossos recursos individuais, né, para não sermos digeridos, né, devorados por esta dificuldade, por esta realidade da vida social. Bom, por trás dessa realidade, nós nos deparamos com outra realidade que, infelizmente, a maioria das pessoas desconhecem, é a realidade espiritual. Bom, nós temos, na realidade espiritual, duas forças, a força do bem e a força do mal, que são compostas pelos bons e pelos maus espíritos. Do lado de Deus estão os bons espíritos, os bons anjos, mas infelizmente existe um conjunto muito, quase que infinito, de espíritos maus e às vezes até nem tão maus, mas vadios, que gostam de tirar proveito das nossas fraquezas e ingenuidades. Bom, por que nós nos encontramos nessa fragilidade? Nos encontramos nesta fragilidade porque nós, que fomos criados com a capacidade de nos comunicarmos com o mundo, nos comunicarmos e nos relacionarmos com o mundo físico, né, o mundo material presente, também fomos criados com a capacidade para nos relacionarmos e administrarmos a nossa existência também paralelamente na dimensão espiritual. Bom, como que o nosso cérebro, e mesmo o nosso DNA, hoje nós sabemos, pelo estudo da epigenética, que o DNA, ele se desenvolve, ele se desenrola, né, mediante as necessidades que o ser humano, que o ser vivo tem. Uma vez que nós temos demandas físicas, o DNA, né, os genes vão sendo ativados para atender aquelas demandas que a vida apresenta. Se nós não tivéssemos nos afastado de Deus, não tivéssemos colocado Deus para muito longe da gente, porque nós queríamos cometer os nossos pecados a sós, sem aquela consciência da onipresença de Deus que perturbaria, dificultaria que nós cometêssemos os erros. Então, uma vez que o homem transportou Deus para o outro lado das nuvens, para muito além, e se desconectou desta realidade da existência de Deus, o seu cérebro também passou, o próprio DNA, tanto o cérebro, percebendo que não havia demandas com relação à espiritualidade, foi se desativando. Tanto os genes foram desativados, né, o cérebro foi sendo desativado, todas as funções que deveriam lidar, né, ou nos permitir lidar com a espiritualidade. Para nós ativarmos o sistema do nosso corpo, novamente, o primeiro passo que temos que fazer é readmitirmos a onipresença de Deus. É abandonarmos aquele conceito do Deus no
além, na distância infinita, ou do outro lado das nuvens, atrás das nuvens, e admitirmos e aprendermos a conviver com a realidade da onipresença de Deus. Uma vez que nós passamos a conviver com esta consciência da onipresença de Deus, o nosso Gênesis, né, que nos permite relacionar com a vida espiritual, que desenvolve os nossos sentidos espirituais, o que ativa os nossos sentidos espirituais. O próprio cérebro vai reativando essas funções e nos permitirá, então, novamente, recuperar o nosso contato, a nossa vida relacionada com a eternidade. Então, uma vez que nós tomamos consciência da onipresença de Deus e passamos a tê-lo como real, como concreto e a conviver com Deus, com certeza os nossos sentidos irão sendo recuperados ao ponto de nós podermos ter essa consciência cada vez mais clara da existência e presença divina. Por isso que Jesus disse: eu tenho-vos dito em termos figurados e obscuros, né? João 16, 12, 13, 25 também. Mas virá a hora que não vos falarei mais por meio de comparações e parábolas, mas vos falarei claramente acerca do Pai. Então vai ter um momento, e esse momento é agora, quando nós devemos cada vez mais conhecermos claramente a respeito do Pai. O próprio Deus se fará ser conhecido, porque Deus nunca teve a intenção de se relacionar com os seres humanos a essa distância toda, ou então, muito menos, viver no anonimato em relação aos seres humanos, a nós. Então, uma vez que nós desenvolvemos a nossa capacidade de nos relacionarmos com o Deus invisível e as nossas funções fisiológicas também, né, mentais, vão sendo reativadas, renovadas, nós também passaremos a tomar conhecimento da existência do mundo espiritual, mais claramente, e a nos relacionarmos, né, a percebermos como os primeiros ancestrais lá no Jardim do Éden, eles conversavam com Deus e com os anjos. Nós podemos voltar nesta condição. E uma vez que retornarmos a esta condição, nós não mais estaremos vulneráveis em relação às influências espirituais, porque nós, se formos precisar batalhar contra forças espirituais, nós batalharemos de igual para igual, né? Vendo, presenciando, consciente, com clareza da realidade, e podemos montar as nossas estratégias de defesa contra as investidas e forças de espíritos maus que atentam contra a nossa dignidade. Uma vez que nós estamos recuperando a nossa dignidade como filhos e filhas de Deus, sempre esta dignidade, a recuperação dessa dignidade sempre foi impossível, porque o homem físico terreno sempre esteve em desvantagem com relação às forças do mal que atuam na dimensão espiritual, na dimensão eterna. Então, que Deus nos abençoe para que nesta caminhada, nesta busca, nós possamos ter êxito pela honra e glória de Deus e pela nossa própria honra e glória também perdidas que nós devemos recuperar neste tempo, na era do estabelecimento. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado por acompanhar este vídeo e eu peço que você, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ajude a compartilhar os conhecimentos que Deus está revelando neste tempo.